Gabriele, sou aluna do quinto semestre diurno, bolsista do grupo PET, e hoje vou dar início a mais um PET Promove, com o tema agulhamento a seco como estratégia terapêutica na prática odontológica. Desde já gostaria de agradecer a orientação da professora Daniela. Aqui um sumário dos tópicos que a gente vai passar nessa apresentação, iniciando com uma breve introdução. Vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da dor miofascial, o mecanismo de ação e a técnica do agulhamento a seco, benefícios e contraindicações, evidências científicas e considerações finais. Partindo então para a introdução, o que é o agulhamento a seco? Essa é uma técnica minimamente invasiva para tratar pontos gatilhos miofaciais, que consiste na inserção de agulhas finas em nódulos dos músculos mastigatórios e faciais para aliviar tensões, reduzir a dor, melhorar a circulação e restaurar a função muscular e articular. Dentro da prática odontológica, as principais condições que são tratadas com o agulhamento a seco são as disfunções temporomandibulares de origem muscular e a dor miofacial. Os principais músculos tratados são o masseter, o temporal, o pterigóide lateral e medial e o esternoperimastoide. Achei importante trazer aqui e destacar que a técnica do agulhamento a seco não é a mesma técnica de acupuntura. O agulhamento a seco passou a se desenvolver no século XX, então ele tem origem muito mais recente do que a acupuntura, e essa é uma técnica ocidental baseada na anatomia e na fisiologia musculoesquelética, voltada para tratar dores e disfunções musculares. A acupuntura, por outro lado, tem origem na medicina tradicional chinesa, com fundamentos energéticos no uso de meridianos, que de forma muito resumida seriam canais por onde essa energia flui. Então, apesar de ambas as técnicas utilizarem as mesmas agulhas, eles se baseiam em princípios bem diferentes e têm objetivos distintos. Sobre a fisiopatologia da dor miofascial. Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, as disfunções temporomandibulares podem ser caracterizadas clinicamente como dor e disfunção dos músculos mastigatórios, da articulação temporomandibular e das estruturas adjacentes. Segundo alguns estudos epidemiológicos, a DTM acomete cerca de 35% da população mundial, mas somente uma pequena parcela desse grupo apresenta sintomatologia dolorosa. As disfunções temporomandibulares têm causas e uma fisiopatologia que são consideradas multifatoriais, então envolvem aspectos biológicos, comportamentais, ambientais, e um sinal clínico típico de disfunção temporomandibular miofacial é a sensibilidade e a dor à palpação de uma estrutura muscular, particularmente da musculatura mastigatória e normalmente associado à presença de um ponto gatilho. Os sinais e os sintomas que são relatados por indivíduos com DTM envolvem dores musculares e articulares, ruídos nas articulações, restrição da amplitude de movimento da mandíbula, otalgia, fadiga muscular orofacial e cervical, zumbido, vertigem e falta de coordenação muscular. Alguns outros sintomas podem ocorrer, como por exemplo, deglutição anormal. E as disfunções temporomandibulares podem comprometer também o sono dos pacientes e a qualidade de vida. A dor miofacial dos músculos mastigatórios normalmente é associada com a dor provocada pela função mandibular e com a limitação de abertura. Essa dor miofacial ela é profunda, ela pode ser de moderada a intensa e normalmente acompanhada por fadiga, rigidez, tensão e mobilidade reduzida. Os pontos gatilhos miofaciais são regiões de hipersensibilidade que são causados por lesões iniciais em fibras musculares. Eles são conceituados, então, como áreas hiperiritáveis de tensão e de dor em uma faixa de fibra muscular esquelética que podem ser palpadas como nódulo. Essa lesão inicial pode ocorrer como evento traumático perceptível e também pode ser por microtraumas repetitivos ao músculo. E de um ponto de vista fisiológico, como que são causados esses pontos gatilhos? Inicialmente, eles são causados pela liberação excessiva de acetilcolina. Essa liberação prolongada de acetilcolina resulta no encurtamento e na contratura crônica dos sarcômeros, com diminuição da circulação, levando a hipóxia e isquemia local. Como resultado, prostaglandinas, citocinas e histaminas são liberadas que sensibilizam as fibras nervosas aferentes sensoriais do músculo. Essa vasoconstrição inicial, então, acaba reduzindo o fluxo sanguíneo do músculo e essa redução do fluxo sanguíneo limita o fornecimento de oxigênio, que é essencial para a formação da molécula do ATP.
Esse ATP é indispensável para que ocorra o relaxamento muscular. E como a gente não tem o ATP sendo formado, o relaxamento não ocorre nessa situação. Então, em resumo, a gente tem uma sobrecarga sobre o músculo, a gente tem liberação de acetilcolina. Essa liberação em excesso promove o encurtamento de sarcômeros e a contração muscular, que comprime capilares e reduz o fluxo sanguíneo. A redução do fluxo sanguíneo vai limitar o fornecimento de oxigênio, e essa limitação do oxigênio, esse oxigênio escasso, diminui muito a produção de ATP e as fibras musculares vão permanecer contraídas, perpetuando esse ciclo. A isquemia também vai liberar substâncias que sensibilizam os nossos receptores, causando dor local e dor referida. E dessa forma a gente tem a formação de um nódulo firme, doloroso em uma faixa tensa do músculo. Em relação ao mecanismo de ação do agulhamento a seco, ele atua através de mecanismos locais e de mecanismos centrais. Dentro dos mecanismos locais, a gente pode destacar a desativação de pontos gatilhos, o aumento da microcirculação e a liberação de substâncias anti-inflamatórias. E apesar de ainda estar em estudo, também acredita que o agulhamento a seco atue modulando o sistema nervoso e liberando substâncias naturais do corpo que reduzem a dor. Essas substâncias são chamadas de opioides endógenos. Elas inibem a transmissão de dor na medula espinhal e reduzem a liberação de substância P, que é um neurotransmissor envolvido na sensação dolorosa. Dessa forma, promovendo o relaxamento muscular, o alívio da dor e pode auxiliar até mesmo na dependência de analgésicos e de anti-inflamatórios. A técnica de agulhamento. O agulhamento a seco consiste em múltiplas inserções de uma agulha estéril e descartável em um ponto gatilho, sem quaisquer substâncias nessa agulha, por isso chamado de agulhamento a seco. E ele precisa dessas etapas aqui, iniciando por uma avaliação clínica, identificação do ponto gatilho por palpação, em seguida é feita a asepsia da pele, a inserção da agulha, que pode ser perpendicular ou oblíqua à pele, dependendo do músculo que quer ser atingido. São feitos movimentos de introdução e retirada curta e rápida da agulha dentro do ponto gatilho. A agulha é retirada e feita uma leve compressão com gás estéril. E após o procedimento pode ser aplicado calor local para relaxar a musculatura. Em relação ao tempo de aplicação das agulhas inicialmente, é feito esse movimento de introdução e de retirada curta e rápida por alguns segundos, que é o movimento de pistonagem, que vai causar uma microlesão, vai revascularizar o músculo, e depois a agulha pode ser deixada parada, ativando de uma forma passiva o sistema endógeno. E, claro, os profissionais que são aptos a realizar essa técnica de agulhamento precisam passar por uma capacitação. Benefícios e contraindicações do agulhamento a seco. Dentro da prática odontológica, os principais benefícios que eu destaquei são a redução da dor muscular orofacial, a diminuição da tensão muscular, relaxamento local e aumento da amplitude do movimento mandibular e a redução da necessidade de medicamentos, como eu comentei, por exemplo, anti-inflamatórios e analgésicos. E algumas contraindicações. A primeira, pacientes com infecção ou com inflamação local, porque a inserção das agulhas pode disseminar a infecção ou até mesmo introduzir micro-organismos em tecidos mais profundos. Também pacientes com distúrbios de coagulação ou uso de anticoagulantes, porque existe uma maior tendência da formação de hematomas e de sangramento prolongado. Claro, pacientes com fobia severa de agulhas, que não vão receber bem esse tratamento. E casos de doenças de pele ativas no local, porque dificulta o profissional de fazer a asepsia adequada. E também existe a possibilidade de infecção secundária. E, por fim, pacientes imunossuprimidos ou com infecção sistêmica. Dentro de evidências científicas e resultados clínicos, trouxe alguns artigos e um relato de caso. O primeiro é esse artigo chamado A Eficácia do Agulhamento a Seco em Pacientes com Disfunções Temporomandibulares e Miofasciais Relacionadas ao Músculo Masseter. Esse foi um estudo realizado pelo Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial da Universidade de Istambul. Ele contou com a participação de homens e mulheres entre 18 e 65 anos. É um estudo clínico randomizado com o objetivo de comparar a eficácia do agulhamento a seco superficial e do agulhamento a seco profundo. Participaram
participaram 40 pacientes com DTM miofascial associado a masseter com pontos gatilhos, e esses pacientes foram divididos aleatoriamente nos dois grupos. Foi realizado o agulhamento do masseter uma vez por semana durante 3 semanas, e os fatores avaliados nesse estudo foram limiar de dor e pressão, escolhas da escala visual analógica e a abertura máxima da mandíbula. Os protocolos do agulhamento superficial e agulhamento profundo foram os mesmos, mas a única diferença realmente foi a profundidade da inserção das agulhas. Como resultado, esse estudo trouxe que ambos tiveram uma redução significativa da dor, mas houve uma redução maior no grupo que recebeu um agulhamento superficial. Não houveram diferenças significativas na avaliação da abertura máxima da boca, e esse estudo tem algumas limitações, principalmente o período de tratamento relativamente curto, então se torna necessário um estudo com uma amostra maior e um acompanhamento prolongado para determinar de fato os benefícios a longo prazo do agulhamento a seco em pacientes com DTM miofascial relacionado a masseter. Segundo estudo, chamado Agulhamento a seco em pontos gatilho, aumenta a oxigenação no músculo masseter em pacientes com DTMs. Esse estudo tem o objetivo de investigar a oxigenação muscular e a dor imediatamente após a aplicação do agulhamento a seco em ponto gatilho no masseter de pacientes com DTM de origem miogênica. A DTM, onde a causa principal envolve o músculo mastigatório. Também no ensaio clínico randomizado, mas controlado e duplo cego, participaram 32 indivíduos com idades entre 18 e 37 anos. Foram avaliados os índices de saturação de oxigênio tecidual do masseter antes e depois das intervenções. A avaliação desse índice foi feita através de uma espectroscopia de infravermelho próximo. Essa é uma técnica não invasiva que utiliza a luz infravermelha através da pele do paciente para conseguir avaliar esse parâmetro. Essa avaliação é feita através da interação da luz infravermelha com a hemoglobina do músculo. E o parâmetro de dor foi avaliado pela escala visual analógica. O estudo contou com uma amostra final de apenas 24 mulheres, porque os homens que haviam sido selecionados inicialmente tiveram que ser excluídos da análise dos dados da espectroscopia de infravermelho, porque não foi possível realizar a correta leitura com esse instrumento, já que para conseguir avaliar os homens precisavam remover a barba, e não quiseram fazer essa remoção. Mas o estudo apontou que houve um aumento na saturação de oxigênio tecidual na amostra que foi avaliada imediatamente após a intervenção com agulhamento a seco. E o mecanismo que explica esse resultado é justamente o aumento do fluxo sanguíneo muscular local em resposta à estimulação por agulhas e a liberação de substâncias vasoativas. Sobre o parâmetro da dor, se percebeu que houve um aumento imediatamente após a intervenção com agulhamento a seco, pela própria inserção das agulhas, o movimento de inserção das agulhas deixa uma dor residual leve, mas que normalmente dura menos de 72 horas. O estudo destaca, então, que as terapias de agulhamento em pontos gatilho miofaciais devem fazer parte de uma abordagem terapêutica mais ampla e não ser oferecidas como uma intervenção isolada. E a título de curiosidade, trouxe aqui um relato de caso para exemplificar uma situação onde o agulhamento a seco pode entrar no plano de tratamento de um paciente. Esse, então, é um paciente de sexo masculino, de 58 anos, que procurou a clínica odontológica de uma universidade de Fortaleza. Ele tinha queixa de dor bilateral, estalos na articulação temporomandibular do lado direito e limitação de abertura bucal. É um paciente não fumante, etilista, e ele relatou que sofreu um acidente automobilístico em 2022 e na época foi submetido a tratamento ortodôntico. Na anamnese inicial desse paciente, foi percebida dor ao forçar a abertura da boca e também uma certa limitação de abertura. No exame clínico, dor à palpação no masseter em ambos os lados, identificação de pontos gatilhos, dor nas articulações temporomandibulares, estalos na articulação do lado direito e um desvio mandibular para o lado esquerdo. Nessa consulta inicial foram passadas algumas orientações ao paciente de realizar compressas quentes e massagem no masseter. Ele retornou para uma outra consulta após 2 meses e nessa consulta já se percebeu uma melhora no quadro doloroso e um aumento na amplitude da abertura bucal,
Mas nessa mesma consulta também se deu início ao agulhamento a seco, associado com a termoterapia, e se percebeu uma melhora ainda mais significativa no quadro desse paciente. Então, esse relato de caso destaca que a implementação do plano de tratamento focado no alívio imediato da dor e na recuperação funcional proporcionou a esse paciente uma melhora considerável na qualidade de vida, que reforça a relevância de terapias personalizadas baseadas nas características individuais do paciente e na especificidade dos sintomas. O quadro sintomatológico desse paciente também revelou que ele teve um bom engajamento na manutenção do tratamento, e esse relato contribuiu para as evidências que apoiam o uso do agulhamento a seco associado à termoterapia, principalmente no caso de trauma. E partindo para as considerações finais, as terapias de agulhamento em pontos gatilhos são técnicas seguras, são eficazes quando bem indicadas. No entanto, elas devem ser incorporadas a uma abordagem terapêutica mais ampla, porque, embora sejam bem-sucedidas no alívio imediato da dor e da tensão muscular, tratam apenas os sintomas locais e não abordam os fatores subjacentes da dor miofascial e da disfunção temporomandibular. As disfunções temporomandibulares são quadros que envolvem diversos fatores e, se a causa não for tratada, ela vai perpetuar e vai agravar a dor. Em relação a desafios futuros, perspectivas futuras dentro do agulhamento a seco, a gente pode destacar limitações na padronização dos protocolos, como o número de sessões que são necessárias, o tempo de permanência das agulhas, a profundidade de inserção e a intensidade de estimulação, o que dificulta um pouco a comparação entre estudos, já que não tem diretrizes clínicas muito precisas em relação a essa técnica. E a capacitação profissional é fundamental e indispensável, porque um profissional que vai aplicar a técnica do agulhamento a seco precisa ter conhecimento anatômico detalhado, habilidade de localização de pontos gatilhos e também conseguir fazer o manejo adequado das agulhas. Então, o agulhamento a seco, quando integrado em um plano de tratamento amplo e individualizado, ele é eficaz, ele é seguro e ele é benéfico ao paciente não apenas no relaxamento muscular e no alívio da dor, mas também na melhora de qualidade de vida desse paciente. Essas aqui foram as referências que eu usei e muito obrigada pela atenção.